O Egito é um país com histórias muito rica. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre os faraós, as pirâmides, múmia e sobre a rainha Cleópatra, não é mesmo? Tudo isso é apenas uma parte de tudo que os antigos civilizações egípcias viveram e produziram. Nesse vídeo, resolvemos trazer algumas curiosidades interessantes do Antigo Egito para você. Olá, meu nome é William Campos, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre as 10 curiosidades sobre o Antigo Egito. Eles forjaram um dos mais antigos tratados de paz da história. Durante séculos, os antigos egípcios lutaram contra o Império Hitita pelo controle das terras que formaram o atual território da Síria. Ramsés II governou sob a ameaça constante de invasões em seu território por diversos povos. E foi então que, em 1259 a.C., os egípcios e os hititas negociaram um tratado de paz que deu fim ao conflito entre os dois povos. Homens e mulheres egípcios usavam maquiagem. A vaidade é tão antiga quanto a humanidade, e os antigos egípcios não foram exceções. Homens e mulheres se maquiavam pesadamente, acreditava-se que o costume invocava a proteção dos deuses, Horus e Ra. Os cosméticos eram feitos à base de diversos minerais e misturados com uma substância chamada col. Utensílios feitos de madeira, ossos e marfim também eram bastante comuns. Os faraós do Antigo Egito sofriam de obesidade. As pinturas feitas pelos egípcios antigos retratam os faraós sentados em corpos esculturais, mas a dieta faraônica revela outra história. Rico em cerveja, pão, vinho e mel, a alimentação egípcia era riquíssima em açúcar e diversos estudos comprovam que na cintura das pessoas da realeza, os quilos se acostumavam ainda mais. O exame de várias múmias revelou que muitos imperadores eram gordos e tinham uma saúde debilitada, agravada principalmente pela diabetes. Os trabalhadores egípcios faziam greve. No Egito Antigo, os trabalhadores não pensavam duas vezes em protestar por melhores condições de trabalho. Um grande exemplo foi a grande greve de trabalho ocorrida no século 7 a.C., durante o reinado de Ramsés III. O que motivou o processo foi a falta de pagamento, na época feita com grãos aos trabalhadores envolvidos na construção de uma necrópole real de Del Medina. Muitos médicos egípcios tinham especialidades determinadas. A profissão de médico na antiguidade costumava ser genérica, ou seja, o profissional estudava e empregava todo o seu conhecimento disponível sobre a saúde do corpo humano. O historiador grego Heródoto observou que a partir de 450 a.C., no Antigo Egito, havia um médico que curava cada tipo de doença. Alguns cuidavam dos olhos, outros dos dentes e entre outros. Os egípcios tinham diversos animais de estimação. O povo egípcio considerava os animais a encarnação dos deuses, e foram uma das primeiras civilizações a adotá-los. Os egípcios eram amantes de gatos, falcões, cachorros, leões e macacos. Os animais de estimação ocupavam uma posição privilegiada nos lares da época. Eram mumificados, enterrados junto com seus donos quando eles morriam. As mulheres egípcias tinham seus direitos reconhecidos e bastante liberdade. Apesar de historicamente a sociedade considerava a mulher inferior ao homem, as egípcias desfrutavam de independência jurídica e financeira. Podia comprar e vender propriedades, participar de júris e deixar testamento e até efetivar contratos legais, embora normalmente não saísse de suas casas para trabalhar. Diferente das mulheres gregas, que era proprietária dos maridos, as egípcias podiam divorciar e casar novamente. Os antigos egípcios adoravam uma jogatina. Depois de um longo dia de trabalho, os egípcios costumavam relaxar disputando um dos diversos jogos de mesa, como o Mary, cachorros e chacais, ou o mais popular deles, um jogo de azar conhecido como Senet, que era jogando em uma grande mesa pintada com 30 armeiros. Cada jogador usava um conjunto de peças que avançava sobre o tabuleiro. O jogo era tão popular que a maioria dos faraós eram enterrados com ele. Tutancâmon pode ter sido assassinado por um hipopótamo. Pouco se sabe sobre a vida do jovem faraó. Mesmo assim, alguns historiadores afirmam saber exatamente como ele morreu. Um estudo realizado na múmia do faraó mostra que ele foi embalsamado sem seu coração, ou sua caixa torácica com uma alteração muito drástica de acordo com as tradições funerárias da época. Tudo o que indica é que Tutancâmon tenha sido sofrido uma lesão horripilante que deformou seu corpo. Muitos egiptólogos acreditam que uma das mais prováveis causas tenha sido uma mordida de um hipopótamo, cuja caça esportiva era uma tradição naquele tempo.
Cleópatra não era egípcia. Exceto pelo faraó Tutancâmon, Cleópatra VII, sem dúvida, é a figura histórica mais associada ao Antigo Egito. Mas apesar de ter nascido em Alexandria, ela pertencia a uma antiga linhagem de grego macedônico, descendente de Pompeia I, um dos conselheiros próximos de Alexandre o Grande. A dinastia ptolomaica governou o Egito de 323 a 30 anos antes de Cristo, e seus líderes, a maioria composta por gregos, influenciou imensamente os aspectos artístico e cultural da civilização egípcia. Cleópatra foi muito famosa por ser uma dos primeiros membros da dinastia ptolomaica a dominar o idioma egípcio. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e de ativar os sininhos. Obrigado, tchau, até a próxima.